A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 25, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Eu não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, se alegrou, mas não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-se com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar, e sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou feita a inquirição, aos guardas mandou o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era camarista do rei, pedia paz, porquanto os seus país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Eles fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido por bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? A palavra do Senhor, amados, nos mostra que Herodes, o rei, é o Herodes Agripa II, o sobrinho de Herodes Antipas, assassino de João Batista. Ele é o neto de Herodes, o grande, aquele que tinha decretado a morte de todas as crianças de Belém por causa de seu intento de matar o menino Jesus. Herodes não era um judeu, mas um edomita. Os judeus se ressentiam com este fato, e Herodes sabia disso. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer por causa do Evangelho, e o único cuja morte é registrada no Novo Testamento. Ser morto à espada significa ser decapitado, sendo essa morte o cumprimento daquilo que Jesus dissera a Tiago e a irmão dele, João, quando afirmou que 2 beberiam do mesmo cálice que ele iria beber. Mateus capítulo 20, verso 20 a 23. Para Tiago, esse cálice foi a sua execução por ordem de Herodes.
para João foi o exílio. A morte de Tiago pelas mãos de Herodes foi uma tentativa desse líder estrangeiro ganhar a admiração dos líderes judeus. Foram enviados 4 quaternos de soldados para que Pedro não se escapasse mais uma segunda vez. Atos capítulo 5, verso 19. Pedro estava preso e certamente constatava na lista das próximas execuções, tendo o mesmo destino que tivera Tiago. Porém, a execução de Pedro estava atrasada porque havia uma lei judaica que impedia qualquer suplício de um condenado durante os banquetes feitos com pães sem fermento, período mais conhecido como Páscoa. Essa fora a terceira prisão de Pedro, Atos capítulo 4, verso 3 e Atos capítulo 5, verso 18. Durante o encerramento anterior, Pedro tinha escapado milagrosamente com a ajuda de um anjo de Deus, que abriu os portões da prisão. Desta vez, Pedro foi colocado sob segurança máxima, sob cuidado de 4 esquadras de soldados de 4 homens cada. Os soldados trabalharam em torno de 3 horas. Foram encadeadas ambos os pulsos de Pedro e ele tinha a companhia de 2 soldados. A cada um ficava de guarda ao lado dele na cela. Fora da cela de Pedro, mais 2 soldados também ficavam de guarda. Mas a vida de Pedro foi poupada enquanto a vida de Tiago foi ceifada. A resposta está na vontade soberana de Deus. Se acreditamos que Deus é bom e sábio, podemos confiar que aquilo que Ele permitiu acontecer era parte de seus sábios planos, para o bem de todo o seu povo. Quando colocamos a nossa inteira confiança na bondade de Deus, encontramos a verdadeira paz. Deus está no controle, apesar de muitas vezes todas as circunstâncias dizerem que não. Aleluias! Mas o interessante, amados, também é notar que os cristãos que estavam orando tão fervorosamente em favor da libertação de Pedro não deveriam considerar fora de si a pessoa que trazia a resposta de suas orações e o seu anjo, dizendo é o seu anjo. Essa declaração parece referir-se à existência de anjos da guarda, aos quais guardam individualmente a cada crente. Aleluias! Esta palavra nos encontra, aleluias, em Atos capítulo 12, verso de 12 a 15, quando a menina escuta a voz de Pedro e ela vem anunciar àqueles que estavam orando que Pedro estava ali a bater, mas eles não acreditaram. Amados, quando oramos, aleluias, e a resposta vem, não temos que duvidar em momento algum que Deus pode trabalhar sim através da oração. Creia tão somente no Senhor, amém? Não duvide, não diga que há outra coisa que fez algo por ti, mas somente o Senhor dos senhores, Rei dos reis, amém? Glória a Deus. Voltando à palavra de Deus, mas Pedro perseverava em bater, porque aqueles que estavam lá dentro, orando, não acreditavam que suas orações estavam sendo respondidas. Eles não acreditavam. Mas quando eles abrem a porta, eles percebem que Deus operou em suas vidas. E sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados. Podemos imaginar o pavor que tomou conta dos 2 soldados que ficavam ao lado de Pedro. Pedro estava liberto e eles não sabiam o que tinha acontecido com este. Em relação aos soldados que estavam de guarda, do lado de fora da cela, quando viram que não tinha mais ninguém dentro dela. E em relação aos soldados que cuidavam do primeiro e do segundo portão que levava à saída da prisão, ninguém tinha uma explicação para o que havia acontecido com o prisioneiro. Quando Herodes quis saber o que houve e soube que Pedro havia escapado, feita em inquirição aos guardas, mandou justiçar. A pena do Império Romano por deixar um prisioneiro escapar era severa. Daí a seriedade com os soldados levavam a responsabilidade de guardar os prisioneiros, mas nesse caso nada mais poderia ser feito, e por essa razão Herodes Agripa I partiu de Jerusalém e foi para sua residência em Cesareia, sua outra capital. Embora a narrativa não continue nos versículos que se seguem, eles nos trazem muitos esclarecimentos sobre a morte de Herodes Agripa I. Lucas procura sempre mostrar o contexto histórico no livro de Atos, e por isso que ele inclui tais versículos. Não se sabe ao certo porque ele estava irritado com os de Tiro e Sidom. Ambas as cidades eram portuárias como Cesareia, a capital da província da Judéia. A disputa provavelmente era por causa de negócios portuários, já que a competição era grande. Contudo, o mais importante é que essas cidades não queriam que o rei Irados impusesse algum embargo econômico contra eles.
Por isso, os representantes de Tiro e Sidom foram intermédio de Blasto, oficial da corte, e conseguiram uma audiência para apresentar o seu caso ao rei. Verso de número 24. E o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. Flávio Josefo, historiador judeu, também faz um relato sobre isto, dizendo que o povo procurou agradar ao rei, declarando que ele era mais do que mortal. Herodes, ao invés de rejeitar a declaração de deidade, gostou da bajulação do povo, até vir a sofrer a consequência de tal blasfêmia. O desejo de ser divino, de ser tratado como um Deus, é a raiz da soberba de uma pessoa. Por outro lado, a essência da humildade é lembrar-se de que somente Deus é Deus. Verso de número 25. Havendo terminado aquele serviço, ou seja, levado a oferta financeira da igreja em Antioquia para saciar a fome na Judéia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.